Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com ele, Ronaldo. Fala galera, muito bom estar com vocês em mais um episódio esperado, né, Bruno? A gente fala... Grande, hein? Grande. A gente sempre fala isso quando vai começar, mas é que os convidados que a gente trago aqui, a gente sonhou desde o início, né? Sim, com certeza. Esse em específico, né? É um pouco fujão, assim, porque era pra ser o primeiro. O primeiro, 01, né? Uhum. Ou 02, né? Ou 03, mas ele foi adiando. Aí tentou correr, tentou pular os mares, mas a gente foi atrás. Atravessou o oceano, né? Atravessou o oceano, mas a gente foi atrás. Que bom, né? Que prazer. Então, bora conversar com ele. Quem que tá com a gente aí, Bruno? Show. Eu não vou fazer uma apresentação longa, porque... vão achar que eu sou puxa-saco, né? Mas ele, grandiosíssimo pastor Altair Júnior, ele que foi o meu pastor, foi um pouquinho seu também, né? Porque você tava na transição ali, pai da Gigi, pai do Felipe, filho do pastor Altair que veio aqui, esposo da Michele, esse pastor que a gente ama de paixão, que a gente sonhou estivesse aqui no primeiro episódio. Mas Deus escolheu o episódio 28? 28 já. 28 para que o pastor Altair Júnior estivesse aqui. Seja bem-vindo, pastor Júnior. Amém. Graça e paz, gente. Que alegria poder estar aqui junto com vocês. Eu fico muito feliz mesmo, muito honrado. Já conversamos algumas vezes, tentamos encaixar e Deus preparou para que fosse hoje. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Bruno. Se eu chamar aí algumas vezes de Bruninho ou de Juninho, é porque nós estamos aqui no ambiente de amigos, de família na fé. E muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Galera que está assistindo aí, espero que seja muito edificante, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E valeu a pena, hein? O Querigma pagou minha passagem. A passagem e o cachê, né? A gente vai chegar lá ainda. Muito bom mesmo. Só o amor deles já paga muito mais do que tudo isso. Obrigado, gente. Show. Amém, é um prazer, pastor, o senhor está aqui conosco. E a gente já quer entrar no tema, porque há alguns meses, né, menos de um ano, o senhor foi morar um pouco longe, né? Foi para a Inglaterra e tá vivendo lá, né? Tá imerso na cultura, né, europeia. E a gente quer saber o que está acontecendo com o cristianismo na Europa, pastor. Então, eu acho que o tema é muito bacana para nós podermos discutir. A primeira vez que eu estive lá na Inglaterra foi em julho de 2000, então já há alguns anos eu tenho contato com a igreja na Inglaterra, com o cristianismo lá, né, com alguns irmãos. A minha irmã mais velha é casada também com um pastor britânico, então já tem aí 25 anos que tem alguma convivência e já fui lá algumas vezes. Eu creio que a grande maioria já ouviu falar sobre o declínio do evangelho, né, do cristianismo lá na Europa e especialmente na Inglaterra. Muito se ouve falar de igrejas que estão fechando e eu, apesar do pouco tempo que eu estou lá morando mesmo, eu já tive essa triste experiência de ver algumas igrejas fechando. Por exemplo, eu até gravei um vídeo, eu queria até passar aqui, mas eu sei que não daria tempo, mas eu fui na porta da igreja que agora no dia 20 de dezembro, agora não, né, no final do ano passado, dia 20 de dezembro de 2024, fechou uma igreja que abriu em 1828, uma igreja wesleyana. Quase 200 anos. Então, uma igreja que foi forte, foi vigorosa, na cidade de Dudley, a cidade que eu estou morando lá, e uma igreja com um terreno muito grande, uma igreja que foi muito relevante e importante para aquela cidade, e o último culto foi no dia 20 de dezembro, até muitas pessoas vieram, pessoas que casaram, que foram apresentadas ali naquela igreja, vieram para o último culto, relataram algumas coisas, mas acabou o culto, fechou as portas e essa igreja está sendo vendida. Eu fui até a porta dessa igreja, então, e fiz até um vídeo lá, e isso
tem acontecido com muita frequência. E aí, essas igrejas estão se transformando em bibliotecas, algumas em pubs, e uma coisa muito forte tem acontecido, não só na Inglaterra, mas na Europa de uma forma geral. Há um fundo de investimento árabe que tem patrocinado a compra de igrejas evangélicas que estão se fechando para transformá-las em mesquita. Então vai ser muito legal nós falarmos sobre aquilo que está com o cristianismo na Europa, o declínio do cristianismo na Europa, o que tem causado, o motivo e como podemos aprender. Vai ser um tema bem legal. Show. Nossa, muita coisa, né? É muita coisa. Já nasce aqui pra perguntar. É muita coisa, eu já tô aqui agoniado, a língua já tá coçando. Mas vamos falar dos patrocinadores? Bora. E aí a gente volta nesses assuntos. Bora, vamos lá. Que tem muito ainda. Ó, para começar, o OSPod Studio, que é onde estamos, né? Onde gravamos. Se você quer também ter o seu canal no YouTube, o seu podcast, aqui é o lugar ideal. Você que é de Osasco e região, é aqui que gravamos no OSPod Studio. Conversa com eles lá, você vai ter um ótimo atendimento, ótima qualidade de som, imagem e um apoio total da equipe. Deus abençoe o OSPod Studio. Essas escolas que são as melhores escolas de Carapicuíba e região, Renova Kids e Colégio Renova, sem dúvida nenhuma, se você quer transformar a vida da sua família, do seu filho, contate eles lá. É um ensino confessional, um ensino cristão, um ensino Mackenzie. Se você quer ver o seu filho evoluindo pedagogicamente, como também na sua família, com os amigos, evoluindo em todas as áreas da vida, essas são as escolas ideais para você. Conversa com eles através do Instagram. E aí também tem o WhatsApp. Fala que você assistiu eles aqui no Querigma. Você vai ter um descontinho bem bacana. Brigadão aí, Renova Kids e Colégio Renova. Legal. E a gente tá falando do Filhos do Rei também, né, Brunão? Hoje você não... Essa daí não é deles, né? Essa não é, cara. Mas hoje eu falhei na missão. Eu também. Galera, Filhos do Rei, as camisetas evangélicas, cristãs, sempre com uma mensagem lá, eles falam, né, eles têm um slogan, você não veste uma camiseta, você veste uma mensagem, você veste um propósito. Então, procura no Instagram, Filhos do Rei, e você vai ver lá camisetas lindas, a gente tem usado aqui, né, em alguns episódios, e fortalece que o pessoal são servos de Deus, né, um casal jovem, né, estão aí buscando casamento, e então você pode abençoar a vida deles e se vestir bem também, que eu acho que é importante. essencial. Você que é bonito vai ficar mais bonito, você que é feio vão parar de ver sua feiura e olhar pra sua camisa. Vai aliviar um pouquinho. É uma boa estratégia. Vai amenizar, né? Você vê o Bruno, né? O Bruno pode usar essa estratégia. Vamos voltar pro assunto que aí... Então bora lá. Pastor Júnior, o que você tem sobre números, frequências a cultos, igrejas ativas lá na Inglaterra ou na Europa de um modo geral? Então, o senhor já falou aí meio que tá num declínio, igrejas fechando, mas o que o senhor pode trazer sobre números pra gente? E é interessante quando nós falamos assim de igrejas fechando, as igrejas que mais têm fechado são as igrejas tradicionais, as igrejas históricas, igrejas que são realmente europeias, porque tem surgido outras igrejas, talvez aí durante nossa conversa vamos falar, que são principalmente igrejas de imigrantes, que eu já quero abrir aí um parênteses, que eu acho até um erro. Por exemplo, nós temos lá igrejas de brasileiros que têm missionários, pastores que pregam na língua portuguesa, mas não fazem culto na língua inglesa, então quase não alcança. Isso acontece também com outros povos. Tem igreja ucraniana, igreja africana, que a igreja cristã, só que acaba não impactando a cultura local e os europeus mesmo em si. Mas falando em números, na Europa, de uma forma geral, tem tido um declínio. Aquilo que agora está começando a acontecer no Brasil é algo que já acontece lá há algum tempo. Por exemplo, o último censo que foi levantado do IBGE trouxe um número alto daqueles que professam que são cristãos, mas boa parte deles não são praticantes. Nós não ouvíamos falar isso aqui no Brasil, nós ouvíamos falar de católicos não praticantes, mas agora cristão protestante não praticante não era algo assim comum, mas já está começando a acontecer aqui no Brasil. De alguma maneira,
antes até de nós entrarmos aqui, eu estava conversando com o Ronaldo, o Brasil vive quase como se fosse um delay. Aquilo que acontece lá acaba chegando aqui com um pequeno atraso em alguns aspectos, né? Sim. Então, nós temos visto isso acontecendo. Então, falando sobre números, é interessante saber isso, como, por exemplo, na Suécia. Na Suécia, você encontra 40% da população dizendo que são cristãos. Nesse número, é importante dizer que não são só cristãos protestantes. Temos aí nesses 40% também católicos. Então, 40%. Só que quando você pergunta qual é a sua frequência nas igrejas, aí a frequência de pelo menos 2 vezes ao mês em um culto, seja fim de semana, ou seja, durante a semana, já cai para 5%. Nossa. Então, a grande maioria dos que se dizem cristãos, eles são nominais, eles não são praticantes. Então, vamos falar agora daqueles que frequentam mesmo. Suécia, 5% só da população, 5% da população. França, estima-se 7% só da população. Chega próximo a 40% aqueles que dizem ser cristãos, incluindo, né, católicos, protestantes, só que são nominais, praticantes, somente 7%. Na Inglaterra, nós temos 5% de todos os habitantes, incluindo agora também os imigrantes. Caramba. Quando você olha só de britânicos mesmo, o número cai para baixo de 3%. Caraca. Então, só 3%. Só que se você olhar no passado, a Inglaterra chegou a se declarar um país protestante, chegou a ter 87% da população cristã protestante, 87%, e hoje só 3%. Então isso na Europa de uma forma geral. Alemanha, 9%, Dinamarca, 2,4%. Quando nós olhamos, por exemplo, olhamos para Amsterdã, a capital ali, né? Nós olhamos para Amsterdã. Amsterdã é um país que secularizou de uma forma completa. E eu pensando agora a respeito de Amsterdã, se nós olharmos, é só 3% da população que são cristãos protestantes, só 3%. De Amsterdã. Amsterdã é que fugiu agora o nome, eu tô A Holanda. Não, Amsterdã não é na Holanda. Isso, perdão, na Holanda. Amsterdã na Holanda. Na Holanda, só 3% são cristãos protestantes. Agora, protestantes tirando católicos mesmo. 3% só. A Holanda, ela chegou a ter 93% de cristão protestante. Vários missionários holandeses vieram aqui para o sertão brasileiro e morreram aqui. Amsterdã, eu não sei quantos aí que estão acompanhando sabem disso. A primeira Bíblia que foi traduzida para o português e impressa, foi impressa em Amsterdã. A primeira Bíblia traduzida para o português foi impressa em Amsterdã e vinda para o Brasil. Então, olha como a Holanda foi importante para o evangelismo, para o evangelho, o crescimento aqui do cristianismo no Brasil. Inclusive, a primeira Bíblia foi impressa lá. Hoje, quando você anda nas ruas, é uma secularização completa e total. A igreja que eu vim foi fundada por missionários holandeses há 40 anos atrás. Então, você vê, né? Fora os grandes evangelistas que saíram de lá, tem Erasmo, o Armínio, teólogo, né? Sim. Então, a Holanda é berço de grandes nomes, né? Ô, pastor, e olhando para tudo isso, acho que a gente tem que parar de olhar só para a evangelização da África, né? Tem que ir missionário para a Europa, eu acho. Verdade. Eu acho que, na verdade, o mundo, de uma forma geral, em muitos países do mundo, não vou dizer o mundo inteiro, há uma certa dívida de gratidão para com a Europa. Porque quando nós olhamos a história de grandes homens, desde reformadores como Lutero, e olhamos para os puritanos, aquilo que os puritanos fizeram, a forma como eles se entregaram como escravos, eles se venderam como escravos para poder pregar o evangelho na África e em tantos lugares, e que floresceram, como aqui na América do Sul, na América do Norte ou na África, nós somos frutos
da fé desses irmãos. E agora que nós estamos vendo o esfriamento que tem acontecido lá, nós precisamos orar, clamar e pensar também como podemos retribuir aquilo que recebemos. E eu concordo. E eu vejo, Ronaldo, que Deus tem feito isso, sabe? Estando lá, eu tenho percebido que Deus tem levantado povos e nações para poder olhar, clamar e também levar essa paixão, esse clamor por santidade, por viver um cristianismo real, verdadeiro para a Europa. Porém, o que eu percebo também que nós temos falhado muito é naquilo que eu falei no começo. Há algumas igrejas que têm sido relevantes, porém elas só estão sendo relevantes para a própria cultura. Elas não estão de verdade impactando. Qual o sentido que há em ter uma igreja em Londres que só prega para portugueses? Não é que não faz sentido, mas é que não faz todo sentido. Sim. Ela precisa alcançar os nativos, ela precisa alcançar a população local. Mas eu acho que é uma dívida de gratidão na Europa, de uma forma geral, para nós que fomos alcançados por eles. Fazendo uma analogia boba aqui, como eu sempre faço, a gente sempre foi referência no futebol, né, pastor? E a gente chegou num momento difícil na nossa seleção, que nenhum brasileiro tá dando conta. Aí trouxeram o Ancelotti, né? Que é um italiano. E eu percebo que agora parece que tem uma confiança novamente na seleção brasileira, né? O pessoal, não, tá vindo um estrangeiro, vai dar jeito. Por quê? O perfil do estrangeiro muitas vezes é mais frio, ele parece que ele estuda mais, ele calcula mais as coisas. E o brasileiro, na questão do futebol, já é mais o improviso, aquela malícia, né? Ser esperto no jogo. Agora, trazendo para o campo do evangelismo, você acha que lá o inglês, ele precisa também agora desse... Porque eu tô falando isso, simbologia com futebol, porque eu vejo muitas profecias, pregações falando que o Brasil vai ser usado para atingir a Europa, né? E justamente por esse sangue quente do brasileiro de abraçar, de olhar alguém e querer interagir, e aí esse jeito do brasileiro, todo mundo começa, principalmente os europeus, nossa, esse cara é surreal. E pra gente é normal, o cara que é agitado, dança, faz um churrasco, faz aquela bagunça, né? Falta um pouco disso mesmo, do brasileiro, do jeito do brasileiro. É uma questão, não é espiritual somente, qualquer um que chegar lá, ou realmente o brasileiro tá sendo chamado para a Europa? Eu vejo que há anos nós temos recebido muita palavra, né, de que o Brasil seria um celeiro de missionários para o mundo. Há muitos anos isso tem vindo como palavras proféticas, não só aqui dentro, mas Deus trazendo pessoas de várias nações e falando isso. E eu creio que o Brasil já tem feito isso em muitos lugares, e eu tenho visto também Deus levando casais, famílias, não só para a Europa, mas para muitos lugares do mundo, em especial nesse momento para a Europa, não para ganhar dinheiro, mas para poder realmente gastar-se para a glória do Senhor Jesus. Você falou de futebol, e eu vi essa semana uma reportagem, foi essa semana, eu só não vou lembrar o nome dele, de um jogador de futebol que foi para a Dinamarca, e ele fez muito sucesso lá num time dinamarquês. E ele era cristão, um cristão de bom testemunho, e eu acho que isso está faltando hoje nos nossos jogadores, né? Alguns que se dizem cristãos, não são cristãos de verdade. Isso é uma característica do cristianismo hoje no Brasil, né? Temos aí um número crescente de cristãos, mas não temos um número crescente de bons testemunhos, diminuindo o divórcio, ou diminuindo outros índices que deveriam acontecer. Pois bem, esse jogador de futebol, ele sempre que ele fazia um gol, ele levantava a camisa e por baixo estava escrito: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. E os jovens vendo isso, adolescentes vendo isso, e ele se tornou, em algumas temporadas, o principal jogador. E agora, ele acabou de se aposentar, acaba se aposentando cedo, né, no futebol. Ele plantou uma igreja lá na Dinamarca. Legal. E essa semana ele fez um batismo de quase 100 pessoas. É algo muito grande. Então, olha que coisa fantástica. Nós não estamos falando de um missionário que foi preparado dentro de um seminário e foi para lá. Nós estamos falando de um profissional
da área do futebol, que acabou indo para lá fazendo da profissão dele um referencial para pregar o evangelho. Eu creio que isso é ser sal da terra e luz do mundo. Entender que onde você está, seja você um advogado, seja você um jogador de futebol, Deus te colocou para poder influenciar. E então, nós temos visto muitos brasileiros indo para a Europa, não só como missionários, mas muitos indo para trabalhar com TI, indo para trabalhar como advogados. E eu creio que a igreja brasileira precisa também pensar nisso. Como vamos preparar os nossos jovens que estão saindo da nossa nação para, quando chegar em outra nação, plantar uma igreja, apoiar uma igreja, ser um canal de Deus, ser sal na terra e luz do mundo. Nós precisamos pensar nisso. A nossa igreja aqui mesmo, Presbiteriana Renovada de Osasco, nós temos vários jovens que cresceram nessa igreja e hoje estão fora. Tem um deles, o Fernando Hessel, que eu me lembro bem dele, eu acho que alguns aí que da igreja que estiver acompanhando vão lembrar dele. Fernando Hessel cresceu aqui na nossa igreja, foi líder de missões da Escola Bíblica Dominical, quando jovem ainda. Fernando Hessel fez jornalismo e hoje ele é um dos jornalistas dentro da Casa Branca, lá em Washington. Uau. Isso. Legal. Brabo, hein? Olha onde Deus levou ele. Hoje é um jornalista lá. Agora imagina que a igreja consiga olhar para os seus jovens, adolescentes, sabendo que alguns deles futuramente não estarão aqui no Brasil e irão para fora, talvez não com o título de missionário, mas entendendo que onde eles estiverem, eles devem ser sal da terra e luz do mundo. Isso que você falou vai acontecer, seja através do futebol, seja através do nosso conhecimento, seja através do nosso talento ou do nosso carisma. Nós precisamos entender que nós somos embaixadores do evangelho. E se nós entendemos isso, nós vamos incendiar o mundo para a glória de Deus. Muito bom. Amém, bênção demais. Pastor, vamos falar um pouquinho do passado, que eu acho que isso aqui é muito importante. Que papel o cristianismo teve na formação cultural e social da Europa? Ronaldo, que pergunta boa, cara. Que coisa legal de nós podermos pensar. Porque, assim, quando nós olhamos a história do cristianismo na Europa, é um passado glorioso. Porque o cristianismo não foi apenas uma religião entre outras na Europa. Tá ali mais uma religião. Não, ele moldou a alma, a forma de se relacionar do continente inteiro. Então nós podemos ver como o cristianismo impactou de uma forma geral. E quando nós olhamos a história, desde a queda do Império Romano até os tempos modernos, a fé cristã tem influenciado muito a prática em todas as áreas. Não só na educação, como na ciência, como na questão da saúde, e tem impactado muito a Europa. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, na educação. Quantas universidades nasceram através da igreja, através do cristão? Quantas universidades nasceram através de mosteiros, de catedrais, e hoje universidades importantes, por exemplo, a Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford foi fundada por cristãos protestantes. Poxa, uma universidade referencial no mundo. A Universidade de Paris foi formada por cristãos, de Bolonhas, de Salamanca, surgiram todas através de cristãos. Então, a ideia de que o conhecimento é um dom de Deus é algo que fez com que os cristãos no passado, na Europa, buscasse o conhecimento, buscasse transmitir o conhecimento e abriram universidades. Quando nós olhamos, por exemplo, para a justiça e essa questão de valores, não só na Europa, mas na América do Norte, nos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é toda baseada na Bíblia, mas quem foi que fundou os Estados Unidos? Foram europeus, né? Nós temos o caso de vários europeus, especialmente britânicos, que mudam para lá. E formam a América, levando a Bíblia como regra de fé e de prática, o conceito como dignidade humana, caridade, perdão, liberdade, misericórdia, de respeito ao próximo, do direito ao próximo. Então, assim, quando eu estive lá a primeira vez em julho de 2000, julho de 2000, minha irmã casou e nós fomos para lá. Eu era muito garoto ainda, estava com 18 anos,
Eu lembro que algumas pessoas disseram assim, olha, lá na Inglaterra, eles respeitam muito o espaço do outro. Então, se você trombar em alguém no trem, ele vai te pedir desculpa. Eu falei, não é possível. Falaram, não, se você trombar, ele vai te pedir desculpa. Eu falei, eu vou testar. Rapaz, eu trombei num monte de gente pra poder... Você aprendeu alguma coisa em Carapicuíba, hein? Eu falei, não, os manos de Carapicuíba não é assim. Se você tromba, ele já te joga pra fora do trem. Eu já pegava o trenzão aqui, indo pra Pinheiros. Mas bem, e aí eu fiz esse teste no trem, fiz esse teste na rua, e realmente eles pedem desculpa por de alguma maneira estar ocupando um espaço onde você iria passar. Não faria menor sentido, mas isso é uma cultura que o cristianismo incutiu, que eles receberam através da transmissão da palavra de Deus desde a lei de Moisés, falando sobre o respeito do espaço do próximo. Mas e se nós olharmos na arquitetura, na arte, nós vamos ver a mesma coisa. Eu estava conversando aqui com o Juninho, com o Ronaldo. Pode falar, Juninho, não tem problema não. sobre isso de uma forma geral. Você vai lá no Museu Britânico, lá tá cheio de itens da ciência, que foram trazidos através da ciência, que foi trazido através do conhecimento. Por exemplo, o rei Ricardo Coração de Leão, no período das cruzadas, ele traz muitas coisas para dentro da Inglaterra e hoje estão lá expostas no museu. Lá tem um cilindro que é o cilindro de Ciro, e a datação do cilindro de Ciro é exatamente a mesma data do cilindro que está lá. É a ciência provando isso, que é a mesma datação do que os teólogos falam do livro de Neemias. E o livro de Neemias diz que ele recebeu uma carta do rei Ciro dizendo que ele foi liberado para poder reconstruir o templo de Jerusalém. E lá no cilindro está escrito exatamente isso. Eu, rei Ciro Grande, fui constituído por um grande Deus aqui, e eu estou liberando um povo para poder voltar para sua terra e para poder reconstruir os muros e reconstruir o templo. Exatamente aquilo como a Bíblia diz. Agora, período das cruzadas, os cristãos fazendo cruzadas trazem itens arqueológicos que hoje comprovam a palavra de Deus. Só que quando você olha para a arte, por exemplo, Bach, Sinfonia de Bach. Cara, acho que todo mundo já ouviu falar da Sinfonia de Bach. É uma pena que nem todo mundo ouve essas músicas clássicas como deveria. Mas Bach impactou demais também, e era um cristão. A grande maioria das sinfonias de Bach, ele terminava assinando: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. É um lema da teologia, faz parte dos 5, né, dos soles, faz parte da teologia reformada. Então veja a arte, veja a cultura, veja a música. Tem uma história muito bacana, que inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu num dos livros dele. Ele disse que, olha que coisa fantástica que aconteceu lá em Paris. Um senhor estava lendo a Bíblia dentro do ônibus e entrou um jovem universitário no ônibus e sentou ao lado desse senhor. E o jovem viu esse senhor lendo a Bíblia e deu risada. E o senhor percebeu, mas continuou lendo. E o jovem olhou e riu de novo. E aí o senhor pegou e falou: por que você está rindo? E ele falou: o senhor ainda acredita nisso daí que o senhor está lendo? E ele falou: sim, eu acredito. Ele diz: mas a filosofia, a ciência prova que há muitos erros. E o senhorzinho fechou a Bíblia e falou com ele: me fala um pouco mais sobre isso. E eles foram no caminho conversando. Quando estava chegando próximo ao ponto, o senhor, que ele iria descer, o senhor falou: olha, eu vou descer no próximo ponto e eu queria marcar com você para nós conversarmos um pouco mais sobre isso. Eu vejo que você é um jovem que tem muito conhecimento. Aí ele falou: sim, eu posso agendar com o senhor. Ele falou: o que você está estudando? Aí ele falou: não, eu acabei de passar e comecei o primeiro ano aqui na Universidade de Ciência e Filosofia de Paris. Ele falou: poxa, que legal, eu quero conversar um pouco mais com você. Se eu der para você o meu cartão, você entra em contato? E o jovem falou: claro. Ele entregou o cartãozinho e desceu do ônibus. Quando o jovem olhou o cartão, estava escrito de um lado o nome daquele senhor. Quando ele virou do outro lado do cartão, atrás estava escrito assim:
o nome dele e embaixo estava escrito o título: Reitor da Universidade de Ciência e Filosofia de Paris. Só o reitor, só o reitor. Quando ele virou o cartãozinho, estava escrito atrás assim: pouca ciência me afasta de Deus, muita ciência me aproxima de Deus. Olha. Cara, um garoto do primeiro ano querendo ensinar o reitor. Mas assim, veja como isso impactou na história. Mas se nós olharmos para o serviço social, vários dos principais hospitais, orfanatos, asilos que foram abertos na Europa, de uma forma geral, foram abertos por cristãos. No período da peste bubônica, por exemplo, hospitais foram abertos porque ninguém queria cuidar e os cristãos começaram a cuidar daqueles que estavam morrendo. Então, o cristianismo na história impactou a ciência, a cultura, universidades, a forma como age, a forma como lida com as finanças. Nós temos lá várias coisas muito interessantes. Quando as pessoas têm algo que eles não estão usando mais, eles não vendem, eles dão para alguém. Então, é muito engraçado porque você vê na frente da casa e já tem um jeito de se colocar na frente da casa para saber que aquilo é uma doação. E eles colocam um bilhetinho, self-service, pegue o que você precisa. E eles colocam bicicleta, eles colocam, por exemplo, ferramentas de trabalho. Eu mesmo já peguei bicicleta Polipe, que nós não tínhamos. Ganhamos bicicleta para Gigi, máquinas grandes de cortar madeira. Eles têm essa cultura de abençoar, de ofertar, que é um impacto do cristianismo. Então, me lembrei é muito legal. Desculpa, pastor, só por favor, te interrompi. Mas me lembrei da lei de Moisés, que fala, quando você vai colher, ali na sua colheita e tal, se algo cair do seu cesto, né, você não pega, você deixa, porque os necessitados vão pegar, né? Exatamente. E é muito interessante isso. Um dia que você vê um Mundial do Palmeiras, pega pra nós lá. Aí vai ser difícil. O Chelsea vai enfrentar o Palmeiras. Podia deixar, né? Falar, não, a gente já ganhou, já tem. Mas assim, tem uma coisa... O Chelsea não ganhou, né? Perdeu. Tem uma coisa muito legal lá. Lá tem uns 3 aplicativos, eu tô falando agora da Inglaterra, né? Tem uns 3 aplicativos de doação. Então, você tem lá na sua casa algumas coisas que você não está usando e você vai lá e coloca no aplicativo. Olha que legal. É muito. E legal. São só coisas boas. Inclusive televisão. Eles dão televisão lá. Esses dias tinha lá televisão de 53 polegadas. Olha. Que o cara trocou na casa dele, colocou uma nova e doou a outra. Tem uns lugares aqui em Carapicuíba também você não precisa vender, não. Os caras invadem sua casa e já levam já. Ele diz que tem 1 ano de uso, ele não, já pega, usou bastante, vamos buscar. Mas, pastor, a gente vê o impacto que o cristianismo tem, não só na Europa, né, mas no mundo todo. Mas a gente é um espelho de lá. O Brasil é um espelho de lá, né? A gente também espelha muito os Estados Unidos, que é um país que tem a sua maioria cristã. E a gente vê o reflexo que o cristianismo trouxe para a população. Num contexto geral, assim, para a gente resumir, o cristianismo evita o caos, né? Ele ajuda na economia, ele ajuda com a ciência, com a educação. No social, né? No social, nesse cuidado, no amor ao próximo. Mas tudo isso a gente via como potência, como algo forte na Europa. E a gente via isso também na Inglaterra. O que foi minando, o que o senhor acredita, né? Que foi minando esses pilares do evangelho, como que chegou esse esfriamento até a Inglaterra, até a Europa? Enfim, quais foram as brechas que foram abertas? Até pra gente ficar de olho, né? Pra gente também não... Se a gente tá correndo esse risco, se a gente tem feito algo pra colher isso no futuro também. A causa do esfriamento da fé seria isso, né? Eu diria que não é o único fator que explicaria tudo aquilo que está acontecendo no esfriamento da fé, na cultura da Europa de uma forma geral. Eu diria que tem alguns fatores, a questão da série de mudanças culturais, a questão da filosofia filosofia social, como ela foi surgindo, a espiritualidade, a racionalização da fé e muitas outras coisas que foram acontecendo e foi gerando aquilo que temos lá hoje. Então, pensando um pouco sobre isso, quando chega aí a
aquilo que nós chamamos de modernismo, essa questão da secularização e o racionalismo da fé gera um esfriamento muito grande. A partir ali do iluminismo, nós vemos que o cristianismo passou a ser visto como irracional ou antiquado. Agora veja que é o cristianismo que vai gerar as universidades, que vai atrás do saber, atrás do conhecimento, e agora eles começam a colocar a fé como algo que não é racional e que não precisa fazer parte mais da vida da população, da vida das pessoas. Então, a razão humana foi colocada no centro e Deus virou uma hipótese dispensável. Ele pode, mas não precisa exatamente estar. Então, esse avanço da ciência e de livros como Darwin, que vai surgindo, vai colocando isso de lado, e isso vai, de alguma maneira, esfriando mesmo o coração. A Segunda Guerra Mundial vai fazendo com que as pessoas começam a questionar por que Deus permite isso, e surgem algumas questões que vão trazendo esfriamento na fé. E aí um ponto que hoje nós temos sofrido muito no Brasil, o materialismo e o bem-estar. As pessoas começam a colocar isso em destaque e a dizer, se Deus é bom, Deus vai me dar isso. E o desejo de ter, de posse, e com esse avanço do bem-estar social e da ciência, da medicina, da tecnologia, as pessoas vão deixando de sentir a necessidade de conhecer a Deus, de experimentar profundamente quem é Deus. Nós vemos que o cristianismo, conforme ele foi crescendo na Europa, ele foi impactando a cultura de uma forma geral, como nós falamos. Por exemplo, há muitos livros que relatam isso. Livros sobre os puritanos. Há um livro muito maravilhoso que eu gostaria de recomendar. Dos puritanos, pode ler todos. Mas O Avivamento do País de Gales. O Avivamento do País de Gales é algo maravilhoso. Naquela época havia muitos mineradores, havia muitas pessoas que trabalhavam com carvão, que ficavam entrando em cavernas para poder tirar minério, carvão e tal. E quando acontece o avivamento no País de Gales de uma forma muito poderosa, impacta profundamente a maneira como cada uma das pessoas tratavam os animais, tratavam uns aos outros, e aquele impacto da fé faz com que, por exemplo, lá no livro tem um relato bem interessante. Tinha um funcionário que cuidava dos animais, porque como os funcionários cuidavam com falta de zelo dos animais, os animais precisavam de cuidados, então, de dar banho, de ver como é que estavam todos os detalhes dos animais. Depois de um impacto do avivamento na vida daqueles mineradores, eles passam a cuidar bem dos animais e os animais começam a estranhar. Eles antigamente tratavam eles com palavrões e com brutalidades, e os animais agora não são mais tratados com palavrão e brutalidade, e até os animais não conseguem, não respondem mais ao trabalho como antes. Um dos que cuidava dos animais agora é dispensado, porque todos os profissionais, cada um cuida bem dos seus animais. E nós vemos que isso não tem acontecido aqui no Brasil. O número do cristianismo crescendo e moldando a cultura. Por quê? Porque aquilo que aconteceu na Europa está acontecendo aqui hoje. O foco no ter, na posse, no materialismo. Se Deus é bom, Ele quer que eu seja feliz. E isso não é uma verdade na Bíblia. Nós vemos que cristãos foram perseguidos, que discípulos foram decepados. O Senhor não disse que nós teríamos tudo que desejaríamos. Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. Então, eu acho que olhar para a Europa e aquilo que aconteceu na Europa e aquilo que eles estão vivendo hoje é necessário aqui no Brasil para que a gente possa fazer um caminho contrário. Muito bom. E aí, pastor, então, o senhor falou do modernismo, né? Aí entraram várias coisas, tal, e o pensamento começou a mudar. Mas isso também trouxe consequências, né? Porque hoje, quando você vê, não só no Brasil, a gente vê muito no Brasil, mas lá também já aconteceu e tá no auge, que são pessoas tristes, deprimidas, sem sentido da vida. Acabou trazendo consequências, né? Esse tipo de pensamento. Existe ou você vê ali pelo menos um início de uma tentativa das pessoas voltarem a buscar a Deus como era antes, ou não, você olha assim e você fala, ixi, o negócio ainda tá caindo e vai continuar caindo. Qual a sua percepção sobre isso? Ronaldo, muito legal isso, e eu comecei há 3 meses a fazer uma pós,
em neurociência e aconselhamento bíblico. E então tentando juntar a Bíblia com a ciência, e é muito legal isso. E uma das matérias estava falando sobre a modernidade e a pós-modernidade. Então, na verdade, os neurocientistas e alguns estudiosos estão procurando um nome. Alguns já aceitam esse nome da pós-modernidade. Mas na modernidade nós tivemos isso que você falou, a busca pela razão e pelo sentido, pela ciência e Deus sendo colocado de lado. Sim. E as pessoas imaginaram que se tivermos dinheiro, se tivermos cultura, educação, se tivermos posse, propriedade, nós não precisamos de Deus. Se nós tivermos o conhecimento, nós não precisamos de Deus. E foi buscando isso. E a modernidade vendeu essa ideia de que se nós formos modernos, a razão vai trazer paz, alegria e sentido para a vida. Só que a modernidade não pôde trazer isso. As pessoas se afastaram de Deus e encontraram na Europa segurança, prosperidade, encontraram dinheiro, encontraram conforto, mas racionalizaram tudo, se distanciaram de Deus e perderam o sentido da vida, perderam a alegria, perderam o prazer. E aí então nós temos encontrado hoje na pós-modernidade as pessoas percebendo que a racionalização que a modernidade prometeu, que traria a felicidade, a satisfação, não foi encontrada de verdade. E agora as pessoas estão sentindo esse vazio e buscando de volta um propósito e um sentido para a vida. E aí é que eu vejo que a seara está pronta. E há muitos sedentos esperando que de verdade os semeadores vão e digam, gente, não é a racionalização da fé, só há um lugar que você pode encontrar alegria de verdade, só há um que você pode encontrar satisfação, é Jesus Cristo. Então eu vejo que esse movimento da modernidade, na verdade, preparou para poder mostrar, não tem como ser pleno e feliz sem conhecer Jesus de verdade. O pastor, mas essa mesma percepção que o senhor vê, que os cristãos estão enxergando, outras religiões começam a enxergar também, né? Porque eles começam a ver o coração do europeu sedento por alguém, sedento por uma crença. Eles falam, não, pode ser a minha então. Então a gente vê um crescimento dos muçulmanos, de outras religiões, invadindo a Europa. E parece que o cristão tá ali tentando, mas o muçulmano tá vindo com uma força, né, com gás. Eu não sei se é perceptível lá na Inglaterra, acredito que sim. Se o senhor puder falar um pouquinho como que é, se tem chegado mesmo essa tentativa de alcançar esses povos, os muçulmanos, inclusive. Legal, Bruno. É legal porque, assim, quando nós olhamos o número de mesquitas e o número de muçulmanos na Europa, nós vemos esse número realmente crescendo. Só que aí eu fui buscar algumas estatísticas para poder até conhecer melhor sobre isso. E, de uma forma geral, não tem crescido por causa de pessoas que estão se convertendo à fé islâmica. O que tem acontecido, na verdade, é que o europeu não tem tido filhos no mesmo volume e quantidade dos muçulmanos. Não só isso. Então, tem dois fatores que têm feito com que o número de muçulmanos e o número de mesquitas tenham crescido na Europa de uma forma geral. A quantidade de filhos que eles têm, enquanto um europeu um casal tem um filho, no máximo 2 filhos, um casal muçulmano tem 7 filhos, tem 9 filhos, tem 10 filhos. E a imigração tem tomado conta da Europa de uma forma geral. O impacto de algumas questões dos direitos humanos, alguns movimentos que foram acontecendo, tentando tirar a fé e tentando trazer o que seria uma igualdade e, na verdade, está se tornando uma deslealdade. Nós temos visto que cidades inteiras na Europa estão sendo tomadas e invadidas. Por exemplo, na França, tem bairros
em algumas cidades na França, que a grande maioria são muçulmanos. E eles têm os horários da oração, que eles se direcionam para Meca e começam a orar. E alguns bairros, o comércio tem que fechar na hora da oração. Quando dá o sinal da oração, o comércio tem que parar. E todo mundo para. Ah, mas e se tiver um francês no meio do comércio? Eles não vão vender, ele não vai poder comprar. Se ele for um dono de uma loja, ele tem que parar de vender naquela hora por causa da influência muçulmana. Caramba. Porque eles vão vindo devagar e eles estão tomando conta. Na França, você já encontra escolas que as meninas têm que usar a burca. Obrigatoriamente como uniforme. Mas não faz sentido isso. Por que que isso está acontecendo? Por causa dessa invasão. Mas essa invasão não está acontecendo especialmente porque os europeus estão se convertendo ao islamismo. Está acontecendo porque está tendo muita imigração e porque a quantidade de filhos é muito maior. A quantidade de pessoas que se convertem ao islamismo, nas estatísticas mostram que são só 5% do crescimento de uma forma geral. Então, é mais impacto da imigração e da procriação. Entendi. E como que é, pastor, ver... eu queria muito fazer essa pergunta, né? Como que é ver isso acontecendo na Europa, né? Ela sendo tomada por... O berço do cristianismo sendo tomado por outra religião, que apesar do cristianismo é muito tolerante, o cristão é tolerante, mas tem religiões que não são tolerantes. Eu não tô falando do Islã como um todo, né? Só de alguns grupos. Então, assim, às vezes o objetivo é tomar território mesmo, né? Conquistar território. É conquista, Então, como que você vê isso, né? Igrejas fechando, como você falou no começo, virando pubs ou mesquitas. Como que é ver isso num lugar que foi celeiro de tantas bênçãos, né, do mundo cristão, né? Como que é isso? Olha, esse último mês eu tive pensando sobre isso e conversando com a minha esposa, com a Michele. E um salmo brotou muito forte no nosso coração, o Salmo 126. E nós fizemos desse salmo uma oração por alguns dias e nós nem tínhamos fechado ainda para o discurso daqui, nem sabia que essa pergunta surgiria, nem conversamos antes sobre ela, não pensei nessa resposta, mas agora que você falou, eu sinto porque você perguntou como é ver isso. O Salmo 126, o salmista, ele faz 3 movimentos, ele olha para o passado, ele olha para o presente, ele olha para o futuro. Ele olha para o passado e ele diz assim, quando o Senhor libertou-nos do cativeiro na Babilônia, ficamos como quem sonha. E então as nações ao redor diziam, grandes coisas o Senhor fez por nós, por eles. E o salmista disse, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Ele olha para o passado e diz, lá no cativeiro da Babilônia, Deus nos libertou de uma forma muito poderosa, trazendo os persas para cá, e nos libertando do cativeiro da Babilônia e nos permitindo voltar para reconstruir Jerusalém. E aí o salmista muda no verso de número 4, dizendo que algo aconteceu. Ele não diz o que aconteceu, mas ele olha para a realidade da nação e ele diz assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aí ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O verso de número 4 ele diz. E é algo maravilhoso porque ele olha para as torrentes do Negueb, é algo que acontece lá no deserto do Negueb, no sul de Israel, que de tempo em tempo é uma região muito árida, é um deserto rochoso. De tempo em tempo as nuvens passam pelo deserto e vão até as montanhas do Negueb. E a chuva começa a acontecer no Negueb. Tem alguns vídeos no YouTube maravilhosos sobre isso. E a água começa a descer e vai se formando correntezas e elas vão juntando, se avolumando e vai entrando no deserto e vai tomando conta do deserto e o deserto se transforma em um grande rio. E depois de algum tempo essas águas penetram o solo. 2 semanas depois começa a evaporar e começa a surgir flores no meio do deserto. E coisas de 1 mês depois da chuva, o deserto do Negueb se transforma no maior jardim de flores natural do mundo. O maior jardim natural do mundo está no deserto do Negueb.
Dizem os cientistas que tem dezenas e milhares de flores lá que não se encontram em nenhum lugar do mundo. Tentaram pegar algumas sementes e plantar em outros lugares, não produziu. E o salmista olha para o passado e diz: grandes coisas o Senhor fez conosco. Eles eram escravos na Babilônia. Deus tinha prometido através de Jeremias que eles seriam escravos, mas o Senhor libertaria em 70 anos e Deus manda Ciro para libertá-los, né? Os persas, eles são libertos e eles falam: como assim? Os persas vêm, invadem a Babilônia, somos escravos da Babilônia, agora a Babilônia é escravo da Pérsia e a Pérsia vai liberar o escravo do escravo para voltar para reconstruir. Quem libera escravo de escravo? Ninguém. Só que aleluias. Só que o profeta Ezequiel diz assim: o Senhor pôs no coração de Ciro para que libertasse o povo de Israel, para se cumprir a profecia de Jeremias. E o que acontece? Esse povo volta. E o salmista, que é um salmo, é um cântico, ele diz assim: o Senhor fez no passado. Aí ele olha para o presente e ele diz assim, ele começa a clamar e dizer: faz de novo, Senhor. Como o Senhor fez no passado, faz de novo. Aí ele pede, dizendo: mas faz igual nas correntes do Negueb. Romanos capítulo 1, verso de número 9, diz que a natureza expressa a grandeza de Deus. E ele olha para a natureza e diz: se a sua natureza está expressando a sua grandeza, a Romanos ainda não tinha nem sido escrito. Faz como o Senhor faz na natureza. Restaura de novo. Aí ele olha para o futuro. E no versos 5 e 6 ele diz: porque aquele que sai chorando e semeando enquanto chora, voltará com seus feixes. Então, a sua pergunta foi: qual é o sentimento? O meu sentimento hoje é de choro e de perceber uma necessidade urgente de clamor. Porque nós precisamos clamar, não só pela Europa, mas por aquilo que está acontecendo no Brasil, por aquilo que está acontecendo no cristianismo ao redor do mundo. Clamar para que o Senhor avive de novo o nosso coração. Clamar para que nós não... Porque hoje a grande maioria dos cristãos vão atrás de um carro. Então eu faço um voto de fé, é um negócio com Deus, não é um relacionamento vivo e profundo com quem é Deus. Olhar para a história do cristianismo na Europa e ver cristãos se vendendo como escravo para pregar o evangelho em outras nações, é impensável para nós hoje. Então, quando eu olho e vejo igrejas desses homens que se venderam como escravos sendo fechadas hoje, vendidas, eu olho e falo e clamo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Olho para a história do cristianismo na Europa com esperança, com alegria e gratidão daquilo que Deus fez, e no presente com clamor, dizendo: Deus, faz de novo. Faz de novo como o Senhor fez com John Wesley. Senhor, faz de novo e levanta outro Spurgeon, príncipe do pregador aqui nessa nação. Faz como o Senhor fez com George Miller, que não precisava sair pedindo, dobrava o joelho e Deus mandava comida para 2.000 órfãos que ele cuidava dentro da casa dele. E eu olho para essa história acontecendo na Europa e clamo: faz de novo, Senhor. Faz na Europa, faz no Brasil, faz no mundo, Senhor. Faz de novo um movimento. E então eu creio que precisamos chorar por aquilo que está acontecendo no mundo, no cristianismo de uma forma geral, e semear, porque aquele que chora e semeia voltará com seus feixes. É esse o sentimento de dor e de tristeza, de alegria por ver o que Deus fez, de tristeza pelo presente e de esperança no futuro. Então acho que o Salmo 126 é exatamente aquilo que está acontecendo hoje na Europa. Olha e tem um passado brilhante, olha para o presente e vê a dor e a aflição, mas há uma esperança no futuro. E eu quero, até estou demorando, mas eu quero fechar dizendo o seguinte: nós temos uma certeza, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai cumprir o papel dela. Sabe por quê? Porque João viu todos os povos, línguas e nações. Então a igreja pode ter certeza, nós vamos cumprir o papel, porque João viu todos os povos, línguas e nações. A nação brasileira ele viu, a nação britânica ele viu, Espanha ele viu,
ele viu o Japão, ele viu a Ásia, ele viu todos os povos, todas as línguas e as nações. Então nós temos que chorar e nós temos que semear, sabendo que a vitória é certa, porque o Espírito Santo completará a obra. Muito bom. Eu e o Ronaldo estamos se convertendo já. Não, claro. O pastor, e eu ia fazer uma pergunta, mas depois do que o senhor falou, eu vou mudar ela, né? Eu vejo que dentro do seu coração é esperança, dentro do nosso também, né, Ronaldo? A gente que também tem o nosso ministério, sonha, né, em conquistar e fazer muitas coisas para o evangelho mesmo. Mas às vezes falta essa fé, sabe? De olhar e falar, não, vai acontecer de novo, vai. Mas quando a gente olha para a Bíblia ela não fala uma previsão do que é possível acontecer. Ela fala do que vai acontecer. Ela fala do que aconteceu e ela fala do que está acontecendo. Ela é a certeza, a maior certeza que a gente tem de vida. Então a minha pergunta não seria o que a gente pode fazer, a igreja brasileira, o cristão num todo, para ajudar, mas enfim, para poder participar. Porque ajudar a gente não consegue, né? Porque já está declarado. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai trazer esse avivamento. Mas como que eu posso participar? Não é, eu vou ajudar a acontecer, mas eu quero participar. Como é que eu posso participar disso? Ô Bruno, acho que essa pergunta é muito legal e eu não sei se aquilo que veio na minha mente vai ser claro para você como resposta para isso. Nós somos fundamentais no projeto de Deus. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve a carta dizendo assim, porque já é manifesto. O manifesto, no contexto romano que ele está escrevendo ali naquela cultura romana, o manifesto é uma declaração, algo que já está manifesto, já foi manifestado algo, já está declarado. É uma declaração, está declarado isso. Aí ele diz, porque já está declarado, porque já foi manifesto que vós sois a carta de Deus. Vós sois o canal de Deus. Então, nós não somos a mensagem, nós somos os portadores da mensagem, porque já é manifesto que vós sois a carta de Deus. Então nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de comunicar. Deus deu para nós a responsabilidade que os anjos desejaram de comunicar o evangelho, porque já é manifesto que vós sois carta de Deus, escrita não por mão de homens, mas pelo Espírito Santo. A igreja precisa entender, primeiro, a nossa responsabilidade. Segundo, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque somente sendo cheio do Espírito Santo nós vamos mover na direção daquilo que ele está fazendo. Aí ele diz, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o vosso coração. A igreja precisa de compaixão. Compaixão de verdade por aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, na esquina da nossa casa, na nossa rua. Compaixão. Aí ele pega e diz, e ele continua o texto dizendo, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o vosso coração. E ele completa esse texto falando sobre essa responsabilidade do cristão e falando desde o começo, vós sois. Ele fala sobre a unidade, ele não diz o Juninho o Bruno o Júnior o Ronaldo ele está dizendo vós sois, a unidade a igreja precisa entender o papel dela, precisa entender que está cheio do Espírito Santo, a completa e total dependência do Espírito Santo. Então, como participar daquilo que Deus deseja fazer? Compreenda que nós somos uma carta que o Espírito Santo está escrevendo para comunicar aquilo que Jesus Cristo fez, que foi morrer para salvar todos os perdidos. Mas nós somos somente uma carta que fomos convidados para fazer parte. Ô Bruno, eu estou completando... Eu estava pensando aqui, antes de nós entrarmos, eu estou completando agora, em dezembro, 21 anos de ordenação pastoral. Tô ficando velho, cara. Isso é a idade minha e do Ronaldo junta. Você não, para, eu também não. Sua filha mais velha já está quase com essa idade. Mas bem, 21 anos de ordenação pastoral. E teve uma época, no meio aí desse processo, que eu dei uma batida, sabe? E falei, será que eu vou ser importante, relevante? Deus, tudo aquilo que eu sonhei não está acontecendo. O que eu posso fazer? E eu não sou nada. E eu pensando em tudo isso.
Aí, eu e a Michelle estávamos procurando aconselhamento e nós nos encontramos, fomos para um retiro espiritual de uma semana e encontramos uma grande conselheira lá, doutora Raquel, esposa de um pastor presbiteriano, psicóloga também, teóloga também, e ela contou para nós uma história que foi exatamente algo que aconteceu comigo. E tinha acontecido comigo e Deus me trouxe aquilo que tinha acontecido conectando a história dela. Vou contar rapidamente o que tinha acontecido comigo. Quando a Giovana tinha 3 anos, a Michelle saiu e eu estava em casa com ela num dia de folga e eu queria lavar o carro. E aí eu chamei a Giovana para ficar junto comigo, porque eu fiquei com medo dela ficar sozinha dentro de casa. Tinha uma escada lá, eu tava com medo. Eu falei, filha, vem lavar o carro junto comigo. Peguei um balde grande para mim e um balde pequeno para ela. Pus sabão lá e tava muito quente. E aí eu peguei, e antes de lavar o carro, peguei a mangueira e joguei água para cima e falei, chuva! E a água caiu nela. Aí daqui a pouco ela pegou a mangueira e apontou em mim e falou, chuva, papai! E começamos a nos molhar e jogar sabão e tal. E o tempo foi passando, até que eu vi que aquilo ia demorar demais. Eu falei, filha, agora nós temos que lavar o carro. Vamos fazer assim. Você vai lavar o para-choque e o papai vai lavar o resto. Eu dei o balde para ela e fui lavando. Enquanto eu estava lavando, daqui a pouco eu tomei uma toalhada nas costas cheia de sabão. E eu olhei a Giovana e falei, filha, vai lá lavar. E eu fui lavando. Quando eu terminei de lavar tudo e já tinha molhado, eu fui olhar o para-choque. Como que vocês acham que estava o para-choque? Já imagino, né? Você acha que com 3 anos ela lavou como deveria lavar? Jamais. Eu não lavo. Ela não lavou. Aí eu fui lá e lavei, joguei água e sequei o carro. Nesse dia que eu já estava muito abatido e pensando, Deus, eu sou completamente irrelevante e eu estava querendo desistir do ministério pastoral. Naquele momento que eu estava ali no aconselhamento, o Senhor me levou lá naquele dia. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Quando você chamou a Giovana para lavar carro com você, você pensava que ela tinha condições de lavar o carro como você gostaria? Você pensava que ela poderia lavar bem lavado, aspirar bem aspirado e poderia ter condições com 3 anos de idade fazer com qualidade? Falei, não. O que eu queria, na verdade, é protegê-la para que ela não ficasse lá dentro. E eu queria ter um tempo de qualidade com a minha filha. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração. Quando eu te chamei para o ministério, eu sabia que você não era capaz de fazer aquilo que eu disse que faria através da sua vida. Mas eu não te chamei para poder fazer. Eu te chamei para estar comigo enquanto eu faço. Uau. Eu te chamei para lavar carro comigo. Então, Bruno, como que eu posso participar daquilo que o Senhor quer fazer? Tendo a consciência de que nós não temos tudo que precisamos, não somos tudo que desejamos, não temos todo o talento que pensamos que devemos ter. Mas nós fomos convidados para lavar carro junto com ele. Quem vai fazer é ele. O querer, o agir, o realizar, o convencer o homem do pecado, do mau caminho, do juízo, é ele que faz. Então não tem cultura, não tem esfriamento, não tem país ou não tem cultura que a boa semente do evangelho não possa produzir frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter a consciência de que é o Espírito Santo que vai fazer. E nós só fomos convidados para lavar carro com ele. Enquanto ele faz, nós nos relacionamos. Enquanto ele faz, nós nos deleitamos e nos alegramos nele e com ele, que é o autor da nossa fé. Amém. Que resposta, né? Ai, Jesus. Resposta com experiência é melhor ainda, né? Meu Deus. Pastor, ainda falando sobre como podemos participar, né? O que o Brasil pode aprender com o que está acontecendo na Europa? Porque é meio preocupante saber que as coisas que acontecem lá, depois de um tempo, acontecem aqui. Tem esse delay, mas é... Verdade. O Brasil é um pouco atrasado porque ele se espelha no que tá lá. E demora um tempo, tem um delay, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje o Brasil é a maioria cristã. O último censo mostrou que continua crescendo, porém freou um pouco. Então, a gente tem que ficar preocupado com... Será que a gente daqui 15, 20 anos vai virar o que a Europa é hoje? Ou ainda dá tempo da gente aprender com o que aconteceu lá e virar a chavinha?
Boa, eu acho que nós pincelamos, mas é legal nós olharmos para isso. Como que o Brasil pode olhar e aprender? Eu acho que tem algumas coisas que nós podemos aprender com aquilo que aconteceu e está acontecendo na Europa. Primeiro, nós precisamos evitar o comodismo, sabe? E essa ideia do mais um culto, da maioria religiosa. Na Europa, durante séculos, o cristianismo foi a religião cultural, e isso gerou aquilo que Uzá sentiu quando a arca estava ali na casa dele. É só a arca. E depois que a arca estava andando e ela vai cair, ele estica a mão, e o sagrado e o santo é assim algo banal do dia a dia. E hoje nós estamos vendo isso. A igreja está perdendo um pouco de reverência. O músico que vai lá e ensaia um louvor, ele pega e começa com o mesmo instrumento dele, na sequência de um louvor. Nós estamos vendo até dentro da igreja cantar uma música profana. Sabe, o santo e o profano não dá para estar junto, então nós precisamos tomar cuidado. Evite o comodismo, evite isso. Acho que a primeira coisa, é preciso formar discípulos verdadeiros, não apenas frequentadores da fé, de culto. Não é algo cultural, então nós precisamos cuidar disso, porque está virando moda no Brasil falar que é cristão, e algo até meio que cultural, hoje, olhando para os números. Instituições fortes não significa fé viva. Igreja cheia não é sinônimo de fé viva. A Europa tinha e ainda tem em alguns lugares catedrais, universidades teológicas, rituais históricos, mas o coração da fé se esvaziou. Então, o que o Brasil pode aprender? Qual é a lição? A igreja brasileira deve investir mais em discipulado, mais em espiritualidade, em comunidade viva da fé, em eventos ou entretenimentos que geram discípulos do Senhor, não que geram só clientes da fé. E isso é um grande problema, porque a igreja tem feito muito isso. Grandes eventos para poder satisfazer o gostinho do cristão. Cadeiras estofadas, ar-condicionado e todas essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não fuja das questões difíceis. Nós cristãos precisamos debater, dialogar. A Europa foi desafiada pela ciência, pela filosofia, pela sexualidade, pelo pluralismo. E ao invés de nós temos visto igrejas no Brasil tradicionais que simplesmente se fecham e não discutem. Muitas igrejas ignoram ou até superficializam algumas coisas. Muitas igrejas, até hoje eu vejo pastores, amigos meus, até jovens, que dizem assim: eu não transmito culto porque se eu transmitir, as pessoas não vão vir para o culto. Mas nós precisamos usar essa ferramenta de podcast, da internet. Nós precisamos alcançar outras vidas para a glória do Senhor. Lá no passado a igreja fez isso, dizendo que a TV era do capeta, e aí acabou fugindo dessas discussões. Qual o espaço da inteligência artificial dentro da igreja? Qual o espaço de algumas coisas? Como tratar a questão da sexualidade? E eu não estou falando de inclusão, não. Eu estou falando como nós vamos tratar isso que nós temos hoje. Então a igreja no Brasil precisa formar cristãos pensantes, maduros e preparados para esse mundo real que nós estamos vivendo hoje, essa realidade, que saibam dialogar, que saibam olhar para a cultura. Nós precisamos também ter um foco claro na missão e na manutenção disso. A igreja na Europa olhou para a missão do lado de fora, mas não olhou para o lado de dentro. A igreja brasileira precisa ser intencional na sua missão, indo até os perdidos, mas também criando paixão, compaixão e paixão aqui dentro. E aí eu encerro até dizendo algo que nós precisamos olhar. A igreja na Europa não conseguiu cuidar da próxima geração. Jovens, adolescentes e crianças. Eles enviaram missionários para o mundo inteiro, mas não conseguiram discipular os seus próprios filhos. Então hoje está em falta de pastores, não tem obreiros, há um gap entre 25 e 45 anos de idade, não tem quase pastores com essa idade, porque não foram cuidados, não foram direcionados. Você que está assistindo aí e é líder, está dentro de uma igreja, valorize o ministério infantil na sua igreja, invista no ministério infantil, discipule e cuide dos adolescentes. Não só prepare cristãos para dialogar bem, mas prepare os jovens para que a igreja no Brasil possa de verdade investir com profundidade
nas crianças, jovem e adolescente. Não deixa só uma salinha lá para as crianças para tirá-las do culto. A criança faz parte da igreja, então nós precisamos aprender. Lá na Europa eles não discipularam os filhos e os filhos se perderam. Precisamos fazer isso aqui no Brasil para não perder os nossos filhos. Muito bom, pastor. Eu sei que a gente está encerrando, mas eu preciso também fazer uma outra observação. A gente vê também, eu não sei como que é essa questão na Europa, né? Na Inglaterra também. Aqui no Brasil eu vejo que coisas simples de serem feitas assim pela igreja, né? Lógico, eu nunca fui pastor para falar isso, mas tem coisas que é básicas, que você fala, a igreja precisava estar fazendo isso, mas a burocracia parece que atrasa tudo. Para você fazer um evangelismo, você tem que fazer isso, é um trabalho. Você tem que falar com tal ministério para fazer uma organização de uma coisa que é bíblica, sabe? Anunciar o evangelho, fazer uma carreata anunciando Cristo, ou um ensino bíblico dentro da igreja. Eu queria que o senhor passasse a sua experiência de pastor. O que a burocracia ela é necessária. A gente não pode fazer nada com desorganização. Sim. Mas eu percebo que muitas das vezes a igreja brasileira ela trava nisso. Não, para fazer tem que passar por isso, para fazer tem que fazer isso, para fazer tem que ter um equilíbrio, né? Queria que o senhor, com a sua experiência de pastor, falasse como que os líderes podem buscar esse equilíbrio. Tem que passar por uma análise da igreja, do conselho, mas também não travar algumas coisas que são básicas da igreja. O Bruno, veja que nós até estamos vendo algo acontecendo aqui, perto de nós, numa igreja presbiteriana tradicional, que é o oposto daquilo que eu vou dizer. Tem uma igreja presbiteriana de Pinheiros, especialmente por conta do reverendo Hernandes Dias Lopes, crescendo muito. Mas quando você olha para as igrejas tradicionais no Brasil, elas estão em declínio. Presbiteriana independente, há várias igrejas metodistas, batistas, estão em declínio. E igrejas novas, até que não têm uma tradição histórica, uma bagagem muito forte, estão crescendo. Algumas com qualidade, outras sem qualidade, nem sempre número refere-se à qualidade, mas toda qualidade gera número. Pois bem, as igrejas tradicionais, elas foram se engessando por causa da burocracia. E as burocracias, com até um zelo, foi gerando um excesso e um esfriamento, fazendo com que a liberdade do Espírito Santo não pudesse acontecer por conta da burocracia do homem, seja por conta do véu, seja por conta de uma saia, seja por conta de algumas coisas, foi gerando até um zelo que deve ter, mas um zelo excessivo que foi travando a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser travado pela igreja? Não, quando ele quer fazer, ele faz. Mas a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muito como ele gostaria de ter feito na sua própria terra por causa da ação deles, de como nós recebemos. Então, assim, a igreja precisa ter leveza. A igreja precisa ter leveza. E é difícil, especialmente nas igrejas tradicionais. Como fazer isso é um grande desafio. Mas eu penso que, para que nós possamos responder ao chamado de Deus, precisamos de alguma maneira de uma renovação. Precisamos que as igrejas históricas também estejam abertas para isso. Só que isso começa na liderança. Precisamos desburocratizar e até dar mais liberdade para aquilo que está acontecendo. Hoje as coisas acontecem rápidas e a igreja precisa também estar aberta para o novo de uma forma muito rápida. Muito bom. Pastor, a gente está indo já quase para o final. Passa rápido o tempo, né? Gostaria até de conversar mais, né? Mas nosso tempo está acabando. Mas o que fica de lição, assim, que eu percebi em várias das suas falas nós temos que orar e clamar pela Europa, até por um senso de gratidão, como o senhor falou, porque muita coisa veio de lá, né? A gente pode até lembrar aí de alguns eventos, né? Grandes teólogos, grandes missionários, grandes ensinamentos. Só a reforma de Lutero na Alemanha já era o suficiente para nós clamarmos. Né? Sim. A idealização de uma nova Inglaterra que foi os Estados Unidos, né? Sim. Esse daí para mim é algo muito marcante. Na história dos Estados Unidos, quando os navegadores chegam lá com o sonho de vamos criar aqui uma nova Inglaterra, tudo foi baseado na palavra de Deus, né? E os Estados Unidos é quem é hoje por causa disso, né? Foi até maior que a Inglaterra em termos com certeza. De grandeza econômica, grandeza política, grandeza cristã, né? Mas enfim, voltando aqui. Então temos que clamar e orar
pela Europa, porque é uma grande árvore que deu muito fruto, mas que ainda não está na hora de cair, né? Ainda dá para frutificar mais. E podemos fazer parte disso, que foi a pergunta do Bruno, estando dispostos. Então, acho que isso me marcou muito. Só aproveitando a sua fala, o pastor falou sobre o foco do homem estar em ter, né, o materialismo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Aquele que quiser perder em troca do evangelho vai ganhar. Então, acho que o coração do cristão precisa estar queimando por isso. Eu falo por mim próprio, porque muitas vezes eu estou buscando coisas para me agradar, para agradar a minha família. Não que seja ruim você também lutar pelo seu, mas você precisa entender que o centro e o foco da sua vida precisa estar pautada. O pastor Júnior é a prova disso. Ele estava aqui liderando a igreja, tudo certo, tudo andando, tudo caminhando bem. Do nada, ele tchau, foi para Inglaterra. Uma porta não está pastoreando lá, né, pastor? Não sou pastor de uma igreja. Nada, só estou dando suporte, tanto para o pastor Robert quanto para o pastor Ada, né? Uma igreja que eu preguei lá esse final de semana. Aliás, eu preguei e a Michelle traduziu, porque meu inglês ainda é muito ruim. E tá vendo? O inglês não estava afiado e ele largou tudo para ir para Inglaterra. Cara, eu não tenho essa coragem, eu não tenho, vou ser sincero, se Deus chega e fala, é você, eu falo, Deus, é outro, eu sou Jonas, eu entro no barco e vou pra outro canto. Vai pro lado de lá, né? Mas por quê? Porque o nosso coração tá muito apegado àquilo que o senhor também falou sobre a Gigi, de não querer lavar o carro sozinho. Sim. Porque a gente acha que não vai conseguir, então, se a gente desapega um pouco do nosso eu, daquilo que a gente tem como objetivo terreno, eu acho que a gente consegue encontrar realmente os caminhos de Deus pro nosso ministério, né? Sim, tirar o homem do centro, né? E voltar a colocar Deus no centro. Então, isso me marcou muito, né? As coisas que o senhor falou. E pra gente ir pro final, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Isso aqui é clássico do nosso podcast aqui. O senhor não vai ficar de fora também. É uma pergunta manchete, né? A gente coloca a sua resposta num jornal, assim, como se fosse um anúncio, né? Que é isso que significa querigma, é o anúncio. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, pastor, como que o senhor resumiria? Ah, legal. Eu quero responder isso. Deixa eu só voltar um pouquinho o que o Bruno falou. Quando eu entendi que era o momento de ir para lá com a minha família, Bruno, eu abri mão de muita coisa. Alguns falam, mas ir para a Europa é fácil. Não é tão fácil. Eu abri mão de uma casa grande, moramos numa casa pequena, todas as coisas são muito mais simples lá para nós, todas as coisas, a transição, a cultura, tudo diferente. Eu não tenho domínio da língua, mas algumas coisas maravilhosas aconteceram. Vou contar uma delas só. Eu estou trabalhando numa empresa e eu fui trabalhar, comecei lá na faxina, limpando, lavando banheiro, lavando banheiro, cara, fazendo todas essas coisas. Mas eu tenho um testemunho para a glória do Senhor Jesus. Nessa empresa, eu estou trabalhando nela agora há 9 meses. 36 pessoas aceitaram Jesus. Uau, glória a Deus. É uma igreja já. 36 pessoas aceitaram Jesus. E tem sido maravilhoso. O meu chefe, ele é cristão e ele dá toda a liberdade. E aí tem hora que ele mesmo fala, Mateus, ele me chama de Mateus, porque Altair é difícil, e Júnior também. Mateus, para o trabalho, para tudo. Pode orar na hora que a pessoa quer fazer confissão de fé. E nós temos tido, assim, testemunhos muito maravilhosos. Então, eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo. E abrir mão de confortos para estar no centro da vontade de Deus é maravilhoso. A família tem sido muito abençoada, apesar de termos que abrir mão de muitos confortos que nós temos aqui. E eu louvo a Deus por isso. A resposta à sua pergunta, se eu pudesse resumir a Bíblia com uma frase, eu não teria como responder fora da Bíblia. Eu responderia com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque isso, para mim, é o coração mesmo da Bíblia. Porque ela fala que a motivação de Deus foi o amor, a iniciativa de Deus veio dele, não foi nós. Então, olha como essa frase resume tudo. Ele amou, ele deu. Ele te amou antes de você amá-lo, Bruno. Ele te amou primeiro. O convite é de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem uma esperança de vida eterna. Então essa frase já fala da nossa condição caída, já fala do pecado inicial, já fala do grande amor, já fala que tudo é movimento dele. Então eu acho que isso aí para mim resume a Bíblia. Fantástico. Fantástico. E não dá pra trazer mais o Pastor Júnior, porque toda vez que eu olho pra ele, eu fico confrontado, sabe? Parece que Deus tá anunciando. Ele é a carta escrita mesmo de Cristo e fica aí, ó. Ó, você vai fazer ou não vai? Você vai pra cima ou não vai? Me dá bem que foi só essa vez, ele vai voltar pra Inglaterra e não volta mais pra cá. Não, mas quando voltar, né, quem sabe a gente faz um próximo. A gente vai fazer na Inglaterra o próximo. Olha, de In Deus, English, ok? In English. Por favor, please. Pastor, obrigado. Foi uma bênção ter você aqui. Confesso que 1h30 que passou aqui foi muito pouco. A gente queria conversar muito mais. Tive que pular algumas perguntas, como sempre a gente faz. Mas foi muito gratificante, foi muito enriquecedor. A gente gosta de sair daqui, né, Ronaldo? A gente vai no carro. Muitas vezes a gente se conversa, até mandar áudio no carro. E aí, Ronaldo, o que você achou de hoje? Fala, hoje eu tô incendiado. Hoje vai ser um desses dias, porque eu fui confrontado, fui avivado aqui, meu coração foi renovado mais uma vez. Amém. Obrigado pela sua disposição. Eu sei que o senhor tá cansado. Chegou que dia? Cheguei hoje, inclusive Olha eu tava isso. contando com o Ronaldo na hora que nós estávamos ali fora. Eu tô 40 horas sem dormir. Olha isso. Eu cheguei agora há pouco, nem deu pra tomar banho. Tá vendo? Então, obrigado pelo esforço para estar aqui. Cumpriu com a sua palavra agora. Agora não tá devendo mais nada. Mas de verdade, obrigado pelo seu amor por nós, pelas nossas pessoas. Obrigado pelo carinho de sempre e que Deus abençoe muito você e sua família. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Bruno, por essa oportunidade. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. E que esse canal que Deus colocou na mão de vocês possa alcançar muitas almas para a glória do Senhor, trazendo edificação e salvação. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Amém. Que bênção. Pessoal, aproveitando para encerrar, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Como que é o... Segue. Isso, segue. Eu ainda sou novo nesse negócio. Segue no Instagram, segue no TikTok. A gente também tá no Spotify, então nossos episódios estão todos lá. Vai ouvindo aí no carro, na academia, onde você quiser, tá bom? Acompanha a gente aí que muito mais vai vir, né? Muito já veio, muito vai vir ainda. Sim. Então fica com a gente, tá bom? E que Deus abençoe ricamente você. Obrigado por ter assistido. Fica na paz. Valeu, galera. Valeu. Amém.